Estamos no dia 25 de julho de 1965. Milhares e milhares de peregrinos dos mais remotos lugares vêm a Santiago de Compostela. Usando o privilégio concedido pelo Papa Calixto II, a cidade celebra o Ano Santo Compostelano. A luz de cada pequeno círio é uma chama de fé. O peregrino vive da fé e por ela deixa tudo, arrastado por aquela luz que atrai a sua alma para a purificar. Aqui em Compostela repousa Santiago, apóstolo de Nosso Senhor e Salvador, irmão do apóstolo João Evangelista, filhos de Zebedeu. Segundo a tradição, Santiago pregara o cristianismo em Espanha e fora degolado ao voltar a Jerusalém. Os seus fiéis discípulos transportaram numa barca as relíquias do santo e trouxeram-nas para a Galiza. Descobertas mais tarde, no ano de 813, logo o rei de Espanha, Afonso II Casto, mandou edificar um templo e um mosteiro no local onde mais tarde haveria de erguer-se a cidade e o santuário. Aos primeiros alvores do século IX, os peregrinos começaram a chegar a Compostela idos de todas as partes do mundo. Segundo a lenda, alguns olhavam o céu e as estrelas para se guiarem no caminho que os levaria à Cidade Santa e a ajoelharem no túmulo do apóstolo. E os peregrinos, atravessando os mares e os rios, ou arrastando-se longamente por terra, convergiam para Compostela. Agora, tal como há 12 séculos, iremos percorrer os caminhos portugueses que conduziam a Santiago. Comecemos em Lisboa. Na Sé, os peregrinos rezavam antes de partir. Recebiam o bordão e a sacola benta, que significavam o jejum, a pobreza e a mortificação da carne, na penosa caminhada que iam iniciar. O Mosteiro dos Jerónimos, joia arquitetónica do século XV a desafiar os tempos, lembra-nos o peregrino régio que também cá ocorreu os caminhos de Santiago, é o rei Dom Manuel I.
Apesar dos perigos e dificuldades da jornada e do medo dos salteadores, os peregrinos caminhavam apoiados principalmente na fé que havia de conduzi-los ao túmulo de Santiago. Nas Caldas, mandou a rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II, construir este hospital em 1485. Era assim fundado o Hospital da Rainha, a primeira misericórdia portuguesa, destinada a receber e cuidar dos peregrinos. Dona Leonor, rainha de virtuosas qualidades, também foi um dia de jornada à Compostela. Alcobaça era outro ponto de paragem, na longa caminhada até à Galiza. No mosteiro cisterciense albergavam-se os peregrinos. A todos era dada cama, comida e de beber apenas por uma noite. Aos sábados, porém, e nas vésperas de festividades religiosas, eles poderiam ficar por mais outra noite antes de prosseguirem. A igreja recebia as orações dos peregrinos e acolhia os seus corpos cansados pela piedosa jornada. Chegava-se a Coimbra. Diante de cada altar, ouvia-se apenas o murmúrio da oração. Léguas e léguas separavam ainda o peregrino do termo da sua viagem, mas ele não desfalecia. Compostela, a cidade do apóstolo, a mais feliz e a excelsa de todas as cidades de Espanha, já estava agora mais perto. Recordemos a piedosa esposa de Dom Denis. Antes que se cumprisse um ano sobre a morte do rei, a rainha Santa Isabel passou por Coimbra a caminho de Compostela no ano de 1385. As velhas estradas romanas e os caminhos desertos e ásperos marcavam a passagem dos romeiros. Uma fé intensa amparava então os seus passos. Sempre mais para o norte, os peregrinos procuravam chegar ao porto antes que ao anoitecer lhes fechasse as portas e pontes levadiças que guardavam a entrada das cidades. E porque a longa caminhada era de oração, detinham-se nos templos, invocando a proteção divina. Desde 1120, muitos peregrinos se haviam ajoelhado já na igreja de Sedufeita. À saída do porto, o mosteiro de Lessa do Balio, pertença da Ordem dos Templários, constituía outro ponto obrigatório de descanso. A importância de Compostela havia ficado de geração em geração na linguagem pitoresca do povo que cantava: Santiago da Galiza é um cavaleiro forte, e quem lá não for em vida há de lá ir depois da morte. Vila do Conde, mais ao norte e junto ao mar, deve a sua igreja matriz a um romeiro que ia de passagem para Santiago de Compostela. El Rei Dom Manuel I, o Venturoso,
quando aqui passou em 12 de outubro de 1502, autorizou por carta régia a sua construção. A mesma fé irmanava aos peregrinos, qualquer que fosse a sua condição. Dom Manuel I, com o seu séquito, também percorreu as rotas que demandavam a Galiza, para se ir ajoelhar no túmulo do apóstolo. O caminho prosseguia sempre, rumo ao norte. Em Rates, no concelho da Póvoa de Varzim, esta velha igreja românica, mandada erigir pelo conde Dom Henrique, foi dedicada ao Orago São Pedro. 9 séculos rolaram sobre as pedras trabalhadas deste velho templo. Elas foram testemunhas mudas da passagem de muitos romeiros. As estradas romanas por onde se dirigiu na piedosa jornada sucediam-se aos rios. As barcas levavam os peregrinos de uma margem à outra. E os remos batiam a cadência de uma caminhada que os pés não podiam fazer. Eis o castelo do Neiva, sobranceiro ao rio. Aqui, indo de Romagem a Compostela, pernoitou o santo condestável Dom Nuno Álvares Pereira. O herói de Aljubarrota seguiu o mesmo caminho que durante séculos continuaria a levar uma multidão de fiéis até ao sepulcro de Santiago. Viana do Castelo, a princesa do Lima, proporcionava aos que iam em Romagem um outro ponto de repouso. Ao hospital velho da cidade, os peregrinos iam curar as chagas que a caminhada lhes produzia, feridas humanas que não chegavam para deter a intensa chama de fé que os levava à Compostela. Mais além, no caminho que conduzia à fronteira, em São Pedro da Torre, surge este belo exemplar de ponte românica. Este marco miliário atribuído a Cláudio César assinalava a entrada de Valença. Na vila fronteiriça debruçada no rio, os peregrinos descansavam nas lojas, verdadeiros e desconfortáveis buracos abertos nas rochas. Aí ficavam a noite inteira, retemperando forças até que os alvores do dia viessem substituir o luzeiro cintilante das estrelas da noite. Depois atravessavam o rio Minho em direção à Espanha. Nem todos, porém, seguiam este trajeto. Nos mapas de então, traçava-se um segundo caminho de Santiago. Partia de Guimarães. Dos muitos padrões históricos que marcam o desenvolvimento do burgo vimaranense, destaquemos o imponente castelo,
e o majestoso Templo da Colegiada, rico de tradições litúrgicas e artísticas. Da velha cidade que viu nascer Portugal, saiu então muitos peregrinos a caminho de Braga. Era inevitável que numa jornada piedosa se erguessem os barcos de fé como guia dos romeiros. Eis a sé de Braga. No seu interior, na capela de Nossa Senhora da Glória, este túmulo que guarda os restos mortais de Dom Gonçalo Pereira, avô do Santo Condestável, mostra um curioso pormenor. Em todo o baixo relevo que o rodeia, vemos que Santiago é o único santo que se conserva de chapéu na cabeça, em sinal de respeito e veneração do autor pela figura do apóstolo. Este caminho, muito embora seguindo para o norte, desviava-se do litoral. Ásperas serranias definiam agora as características dominantes da paisagem. E os peregrinos alcançavam Bravães, sempre no caminho da Espanha. Em Bravães, desafiando os séculos, ficou-nos esta igreja considerada um dos melhores exemplares do românico português. O rei Dom Manuel, com o seu séquito, escolheu este caminho para alcançar Compostela. O perfil gracioso desta velha ponte, a cruzar o rio em delicados arcos, assinala a chegada à Ponte da Barca. Segundo a tradição, duas pedras singelas, que ainda hoje se conservam na frontaria da casa de Maria Lopes, representam o rei e a rainha, sua augusta esposa, que em Ponte da Barca descansaram. Aqui dormiu ao rei no ano de 1502. Mas a rota prossegue por entre montes e paisagem agrestas. Mais além, o mosteiro do Irmelo, fundado pelos religiosos beneditinos, acolhia todos os que iam de romagem a Compostela. Os caminhos de Santiago animavam-se de uma extensa luz, de uma intensa luz, com os mártires peregrinos caminhando sempre, descansando apenas quando as forças os abandonavam. Para lá da serra, passado o Lindoso, já se avistava a Espanha. E no coração da Galiza, Santiago de Compostela era o termo da jornada. A rudeza do caminho, que rodeava agora o perfil agreste das serranias, cheio de perigos em cada passada, transformava os peregrinos em verdadeiros mártires.
Braga era o ponto de partida do terceiro caminho português. Saía-se da cidade pela Ponte do Prado e demandava-se a Correlhã. A capela de São Frutuoso, confessor e pontífice bracarense, a quem se atribuíam muitos milagres, era local de fervorosa oração. Ligado a este templo e ao caminho da Correlhã, ficou um facto que a história registra como o Pio Latrocínio: o transporte para a Espanha por Dom Diogo Gelmírez, bispo de Compostela, das relíquias de São Frutuoso, o bispo bracarense venerado por minhotos e galegos. Ponte do Lima surgia depois, a caminho da fronteira, majestosa na sua ponta airosamente debruçada sobre o rio. Sobraçando a esportela das magras provisões, apoiados ao bordão que marcava a cadência de uma caminhada penosa, os peregrinos ansiavam por chegar, mas muitas léguas faltavam ainda percorrer. Passos lentos e arrastados pelo sofrimento e pelo cansaço de muitos dias de jornada, deixavam sobre estas pedras a marca do peregrino. Mas eles sabiam que haviam de chegar a Compostela, que lhes oferecia lá ao longe o aroma das suas lendas e dos seus milagres. A igreja de Rubiães, fundação românica do século XII, era um dos muitos padrões que a fé colocara no caminho para Santiago. Chegava-se a Valença. Depois, atravessava-se o rio Minho para a margem espanhola em direção a Tui. Na cidade fronteiriça de Tui, ergue-se a sobranceira ao Minho a sua bela catedral de estilo gótico. A partir de Tui, os peregrinos eram acompanhados pelos Cavaleiros de Santiago. Ordem religiosa, milícia de heróis e santos, a Ordem dos Cavaleiros de Santiago fora fundada para proteger dos salteadores e dos perigos todos aqueles que se dirigiam ao sepulcro do apóstolo. Compostela estava próxima. Uma nova paragem, na cidade espanhola de Pontevedra, restaurava as forças para o final da jornada. Contemplando as igrejas, os velhos arcos adormecidos, ou as típicas ruas de Pontevedra, onde sobressaem as graciosas varandas, admiramos ao mesmo tempo centenas de anos de tradição e um dos muitos caminhos que conduziam a Santiago de Compostela. O caminho aparece-nos então como um laço, que foi unindo século após século gentes muito diversas dentro do mesmo ideal religioso. Para trás ficava um caminho de penitência marcado pelo sofrimento. Tão famosa como Roma e quase tanto como Jerusalém, chegava-se finalmente a Santiago de Compostela, suprema expressão da harmonia, encruzilhada de fé, centro de peregrinações de todo o mundo. O caminho de Santiago findava junto da sua bela catedral. Uma vez mais, a dureza da caminhada refletia-se nos peregrinos que iam ao hospital tratar das suas feridas. Na catedral faziam as suas refeições e descansavam abrigados do frio,
ou recolhiam-se na oração e na vigília noturna enquanto o turíbulo, gigantesco bota-fumeiro agitado pela força de 8 homens, enchia de um aroma penetrante todo o templo. Hoje, como ontem, milhares de peregrinos de todo o mundo chegam à Espanha e encaminham os seus passos para a Catedral de Compostela. O seu Pórtico da Glória constitui a mais notável criação da escultura europeia do século XII. Realizado por mestre Mateu, este maravilhoso pórtico, que se distingue pela sua extraordinária força expressiva e pelo excepcional realismo das suas imagens, levou 22 anos a construir. Ano após ano, século atrás de século, produzia-se ao calor da fé um enriquecimento das formas artísticas e realizava-se o enlace da grande Espanha com toda a Europa. Doze séculos volvidos, a fé que animou as multidões a trilhar os mais difíceis caminhos não se extinguiu ainda. Compostela conserva nos nossos dias o aspecto de uma cidade medieval, sem deixar de nos mostrar a sua beleza do moderno, românico e barroco. A grandeza e universalidade de Santiago, o santo patrono das Espanhas, recolhido na catedral no seu túmulo de prata, perpetua-se no intenso movimento das peregrinações vindas como outrora através de toda a Europa. Compostela, cidade monumental e formosa de torres, mosteiros, templos, hospitais e palácios, continua a ser o foco de fé, história e cultura ecuménica a irradiar da Espanha para todo o mundo. O sentido da intensa religiosidade que encaminha os peregrinos para Compostela é o mesmo de sempre, vivo e morredouro. A catedral, de torres esguias apontando o céu, perde-se no alaranjado poente de cada dia compostelano para renascer com a alvorada da manhã seguinte como o padrão de fé das gentes ao apóstolo que cristianizou a Espanha.